você mais um dia, mais um domingo, na nossa pré-live, pré-culto. Prazer, meu nome é Kézia Bonato, estarei com você aqui pra gente dar uma conversada, pra gente compartilhar alguns avisos da semana também e esperar por uma palavra incrível. Minhas expectativas estão lá no alto, eu quero saber de você, já como estão suas expectativas? Também, viu, Kézia? Muito bom dia para você que está nos assistindo. Já aproveita, compartilha, né, o link aí embaixo com seus amigos, seus familiares, para estarem aqui com a gente acompanhando, né? Deixa seu comentário também, que a gente vai estar interagindo com vocês, conversando antes desse culto tão poderoso, tão abençoado, né, amiga? E olha só, daqui a pouquinho eu tô aqui com vocês, mas daqui a pouquinho eu vou me trocar, amiga, e vou para o culto Kids, porque aqui na nossa igreja a gente tem um trabalho incrível também com as crianças, né, Kézia? Exatamente. Vai ser maravilhoso. Você falou que vai começar um novo tema. Agora a gente entra na grande aventura do Filho de Deus ali com as crianças, então a gente vai trabalhar sobre o Evangelho de João. E aqui a gente, na nossa igreja, né, é o lugar perfeito para sua família pertencer, porque a gente tem um trabalho lindo não só com os pais, mas com as crianças também. Exatamente. A Jé falou que vai ter lá, né, essa nova apostila, esse novo tema. E o tema da nossa palavra de hoje, do nosso culto, a gente vai passar para você em primeira mão. Olhe para o alto e perceba os sinais. Só por esse nome a gente já sabe que vai ser poderoso, não é, Gé? Com Pastor certeza. Daniel vai estar ministrando essa palavra ao nosso coração. E, nossa, nos últimos domingos tenho sido muito edificada. Cada palavra realmente trazida, né, do coração do Senhor para as nossas vidas. Tô animada. Eu também. A gente tem que chegar com um coração, né, preparado para receber essa palavra abençoada, para o tempo de louvor, tempo de comunhão também. Conta o que a gente estava fazendo antes da live. A gente estava ali no nosso café, conversando, tomando um cafezinho abençoado. Comendo um pão de queijo. Inclusive, super indico, tá? Uma delícia o pão de queijo da igreja, aqui da cafeteria da igreja. Então, até para você se programar, chega uns minutinhos antes, para você ter um tempo de comunhão, né? Conversar, receber de Deus. Aqui você começa a receber de Deus desde o momento que você pisa no prédio da igreja, né? Exatamente. Eu quero dar um oi já para Maria Denise, que tá aqui. Ela mandou bom dia, igreja abençoada do Senhor. Link compartilhado. Bora curtir e compartilhar também? Olha, maravilhosa. Importante. Ela já tá assim preparada, já sabe como interagir para que esse vídeo chegue a mais pessoas e para que elas recebam muito de Deus através dessa plataforma também, né? Exatamente. Muito bem-vinda, Maria. A nossa live aí, chegou mais então, alguém quem também. está entrando, já aproveita, compartilha o link no WhatsApp, né? Vai mandando. Grupo da família, fala, o Senhor tem uma palavra abençoada. Vamos desafiar todo mundo? A gente tem ali algumas pessoas, então compartilha com pelo menos 10 pessoas o link dessa live do culto. Você vai ser um instrumento do Senhor, entendeu? Compartilha mesmo, deixa eu te compartilhar. O Dileno Taborda chegou aqui, Bom dia, igreja. Paz de Jesus, irmãos. A paz. Amém. Que bom que você está aqui com a gente também, interagindo na nossa pré-live. Já teremos uma palavra abençoada. Isso mesmo. E vamos aproveitar até para passar alguns avisos importantes, né? Para você, anota aí para você não perder. Então, a gente já falou, você que está assistindo online, você que é de Ponta Grossa, ainda não conhece a Renovo, esse vídeo está chegando para você, já se programa para você vir conhecer, visitar a nossa igreja. Mas se você é de fora, você pode acompanhar as transmissões dos cultos, né? Receber aí direto da sua casa. Mas a gente quer passar os avisos, então, para quem está acompanhando, porque nós temos agora algumas datas muito importantes e especiais chegando, como a nossa conferência, né, Kézia? Exato. Antes, você quer compartilhar sobre o Encontro Kids? Tá falando dos kids, né? O trabalho abençoado que a nossa igreja faz com as crianças, né? Levando o evangelho mesmo, capacitando elas para serem homens e mulheres de Deus na nossa sociedade. E aí nós temos o Encontro Kids que tá chegando, não é? Isso mesmo. No dia 30 e 31 de agosto, a gente tem o Encontro Kids e Juvenil. Então, você aí com a sua criança, com o seu filho, você pode fazer a inscrição. A inscrição vai estar liberada no aplicativo da igreja, tá? Depois do culto. Você já pode realizar a inscrição, não deixa para depois, porque sempre esgota muito rápido. Porque, assim, a nossa igreja ela é muito conhecida realmente por esse trabalho tão especial, tão intencional com as crianças. E o encontro das crianças, elas não recebem menos que no encontro de adultos, não. É o mesmo olhar, a mesma importância. Então, com certeza, o seu filho vai receber muito de Deus. Então, não deixa para fazer a inscrição dele depois. Aproveita que vai terminar o culto, você terminou ali, recebeu muito de Deus através do culto abençoado. Você baixa o aplicativo da igreja se você ainda não tem, ou se você tem, você vai lá e já faz a inscrição dele ou dela para o encontro de crianças. Exatamente. A gente fala que não existe Espírito Santo Júnior ou menino, não é, amiga? É verdade. O Senhor se move mesmo poderosamente no Encontro Kids. Nós já tivemos o privilégio de estar em vários, né, amiga? Com certeza. Está em vários lá. E o Senhor move de forma sobrenatural. Mas também nós temos uma data muito especial chegando. A nossa conferência. A Conferência Renovo.
nos dias 22 e 23 de agosto, conferindo aqui para falar bem certinho para vocês. 22 e 23 de agosto agora, né? Daqui a pouquinho tá chegando. Vocês já viram que nós teremos palavras abençoadas, tanto do pastor Daniel, quanto do pastor Aloísio, que vai vir para cá. A gente tem uma boa notícia. A gente tem uma novidade Vai para as ficar ainda mulheres. melhor, com certeza. A pastora Márcia também estará com a gente, uma grande mulher de Deus que carrega realmente uma grande unção através da sua vida, do seu trabalho, do seu ministério. E ela estará com a gente trazendo uma palavra muito abençoada também nesses dias de conferência. Exato. Né? Ó, já tô com meu coração abertíssimo. Sempre sou muito ministrada, né? Tanto pelo pastor Daniel, pastor Aloísio, pastora Márcia. Meu Deus do céu, meu coração tá queimando por essa conferência. Nós viveremos dias que com certeza marcarão as nossas vidas, a nossa história como igreja, porque a cada conferência a gente vive novas experiências, né? A gente recebe mais de Deus nesses dias. Então, vamos falar, né? Para quem fez a sua inscrição, se prepare, porque você com certeza vai receber muito de Deus. Deus vai marcar a sua vida nesses dias através da nossa conferência, das ministrações, do louvor, da palavra. Assim como nós viveremos algo sobrenatural hoje também, a gente tem que chegar no culto com essa expectativa. E você na sua casa também, porque você pode não estar aqui, mas com certeza Deus está te alcançando aí onde você está. E você vai realmente ter essa palavra entrando no seu coração e frutificando, Exato, né? recebendo no seu coração como uma terra fértil, né? A gente declara isso sobre a sua vida. Essa palavra de hoje será abençoada. Meu coração tá queimando por ela também. Vamos abrir o YouTube pra gente Vamos ver conversar os com vocês? Vamos lá. O que vocês acham de contar pra gente qual a expectativa de vocês pro culto de hoje, sabendo que o tema da palavra é olhe para o alto e perceba os sinais. Eu vou até abrir aqui também no meu celular para eu Já vai acompanhar abrindo com também. você. Vamos interagir? Vamos conversar um pouquinho? Vamos lá. Como que tá a expectativa de vocês para esse culto? Compartilha com a gente tem a Maria, então, o Dileno. A gente tem 18 pessoas com a gente. Vamos lá, a gente quer te ver aqui no chat também, ó. Já entra aqui no chat da live, se você não tá vendo o chat, ele fica aí no cantinho. E a gente tava, né, Kézia, ali no café e a gente tava ouvindo o ensaio do louvor. E a gente pôde escutar um pouquinho, né, dos louvores que a gente vai ter no culto hoje. São louvores animados, louvores realmente para você já preparar o seu coração antes da palavra, né, já tá com aquela expectativa realmente já de viver grandes experiências com Deus desde o louvor. Exatamente. Eu amo louvor, né, amiga? Eu amo louvor. Também. A palavra, no culto inteiro, né, se a gente for parar pra falar, eu amo. Olha, a gente tem pessoas da Alemanha. O Juan comentou, Uau. assistindo vocês da Alemanha. Uma amiga mandou a live. Olha só! Caramba! Viu o poder disso? Glória a Deus, né? Alcançando o pessoal da Alemanha. Então é muito poderoso, né? Eu creio muito, não sei vocês, eu creio muito que a internet, né, foi um instrumento mesmo dado pelo Senhor para esse tempo, né, para abençoar outras pessoas que não poderiam estar com a gente aqui presencialmente, mas você está ligadinho aí no canal da Igreja Renovo. Enfim, já o culto começa domingo, também. né? Todo domingo a gente Todo está domingo. aqui, a gente está na pré-live, a gente tem uma equipe, né, que traz uma palavra abençoada para vocês aqui, a gente conversa um pouquinho antes do culto, e esse é o momento realmente de você compartilhar, de você estar interagindo com a gente e ajudando, né, para que a transmissão chegue a cada vez mais pessoas do mundo inteiro, porque a internet tem esse poder, né? Exatamente. E eu já quero puxar um gancho aqui. Você segue a Igreja Renovo no Instagram? Você segue a gente nas redes sociais? Porque nós temos o Instagram da Igreja Renovo. Lá sempre a gente fica por dentro das novidades também. Sempre estamos postando lá. Se você ainda não segue a Igreja Renovo no Instagram, é Igreja Renovo Oficial. Então é só você pesquisar lá na barrinha do Instagram, você vai encontrar. E aí tem vários posts, sempre temos também um videozinho ali de como foi o nosso culto, né? Pra você sentir um pouquinho da atmosfera, do ambiente, como foi abençoado, trechinhos da palavra. Os stories sempre são bem carregados ali também, tá? Nós temos a nossa mídia gravando, né? Como que tá esse nosso ambiente, as palavras que foram compartilhadas. Então você também vai ser muito edificado através do nosso Instagram. Então se você ainda não segue... Eu tô inclusive aqui compartilhando os stories da igreja, que nós estamos ao vivo. Eu vou fazer, né, a mesma coisa, então, compartilhando nesse aqui o momento link. que nós estamos compartilhando, você já vai lá, se você ainda não segue o Instagram da igreja, pra você seguir, né? Porque a gente fala, nós estamos aqui, né, quer dizer, conversando, tendo esse momento tão legal com vocês, mas é também um momento intencional de você compartilhar, ajudando para que a palavra chegue a outras pessoas. Porque Deus quer mover, né, através dessa transmissão, quer alcançar mais pessoas. Então, esteja sempre aqui acompanhando com a gente nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, como a Kézia falou, porque a gente sempre está criando muito conteúdos aí para vocês, conteúdos abençoados para você compartilhar. Você recebe
você compartilha e assim cada vez mais pessoas vão sendo alcançadas, né? Exatamente. Ó, eu falei que tava compartilhando. Compartilhei, tá nos meus stories. Você pode fazer o mesmo, compartilha lá. Eu vou compartilhar Acabei de agora. compartilhar o Enquanto link você da está nossa conversando live. com o pessoal, eu vou compartilhar. Muito bem, Gé. A É isso aí. transmissão, ó, venha compartilhar a transmissão do culto com a gente. Vamos lá, a gente ainda tá com compartilhando. você aqui no chat, tá? Manda pra gente, ó. Temos mais pessoas aqui no chat com a gente. O Juliano Shen, bom dia. Ele falou bom dia, igreja. Eu e a Emily e a Melzinha assistindo de casa hoje. Ai, gente, a Eles Melzinha, estão com um bebê, né? recém-nascida. Estão acompanhando o culto. Ela já sabe o que é bom, entendeu? Ela está acompanhando de casa o nosso culto. Que bom ter você aqui, Juliano. A Emily também, um beijo pra Aí, ó. Melzinha que tá lá assistindo a gente. Compartilhado aqui também. O Dileno Taborda comentou: eu e minha esposa estamos em Criciúma, Santa Catarina, sempre Olha com a só, Renovo. que legal. Uau. Quem sabe um dia estaremos lá com a Renovo também. Não é? Não é, gente? Vamos profetizando, né? A gente Exatamente. acredita. O Senhor quer levar a gente pra mais lugares, Então vamos né? fazer assim, ó, de novo, vamos levar aquele desafio. Compartilha o link dessa live agora com outras pessoas. E se vocês, quem sabe tá chegando pessoas agora através do link que a gente compartilhou nos vamos nossos atualizar stories aqui. também. Então seja muito bem-vindo, você que está chegando agora. Daqui a pouquinho a gente vai ter uma palavra abençoada, tanto no nosso culto com os adultos, quanto no culto das crianças e dos juvenis. Não sei se você tá conseguindo ouvir, eu acho que não por causa do microfone, né? Mas o pessoal do louvor aqui, Tá gente. se preparando para entrar. Glória a daqui Deus. pouquinho. Tá uma atmosfera aqui, eles acho que ficam do ladinho, né? Estão ensaiando, estão Já ali cantando. oraram, estão Sempre louvando, oram se antes. preparando, porque isso é muito importante, né? Exatamente. Você a gente tem se que se encher preparar. antes, não é? A gente Com se enche certeza. pra transbordar. E é isso que eles fazem, glória a Deus. E muitas vezes as pessoas, elas vêm para o culto e não imaginam, né? Que tem toda essa preparação realmente de intimidade com Deus, de busca. Eles se enchem para levar para você que está aqui assistindo o culto, seja presencial ou aí na sua casa. Exatamente. Vamos compartilhar. Vamos conversando aqui, galera. Qual que é a expectativa de vocês pra esse culto? Compartilha aí com a gente. Compartilha aqui pra gente Deixa dar uma nos conversadinha. comentários. Nosso chat tá ao vivo. Aproveita você que Eu tá tô aí, ó, com meu celular na mão e estava olhando o seu, então eu vou entrar aqui também para eu acompanhar Vamos lá, daqui. vamos lá. Ó, o Zi tá com a gente também. Oi, Pessoal de Zi. Criciúma, Alemanha, um grande abraço para vocês. E às vezes a gente nem imagina, né, o quanto isso pode ser levado pra outros lugares. Meu Deus Tem do um céu. alcance, né? Tão legal. Verdade. Que bom ter vocês aqui, gente. Então já deixa aí já. nos comentários. Ó, Nós 28 temos- pessoas, aumentou. Então mais pessoas, as pessoas estão chegando agora. Seja muito bem-vindo, um ótimo dia para você. E vamos, né? Eu acho que talvez as pessoas, você aqui de Ponta Grossa e entrou aqui na live, a gente tem um outro culto também, né? Temos, Então, muito caso bem lembrado. agora você pode assistir online, mas depois você pode ir no culto das 18 também. Presencialmente receber de novo, entendeu? Exato. Né? O Senhor sempre tem algo único para cada culto, né? A palavra ali é a mesma, mas o Senhor tem algo único para cada ministração. Tenho certeza disso. Nós temos também o culto das 18 horas no prédio da Nova Rússia, né? Então, enfim, se você não conseguiu estar presencialmente de manhã, nós temos o culto da noite. Fica aí a dica. E às vezes você, pessoal de Criciúma, da Alemanha, né? Todo mundo que está nos acompanhando, você não está aqui, né? Não é de Ponta Grossa, mas você conhece alguém que é. Você pode indicar a nossa igreja, compartilhar a transmissão e já falar, manda lá, fala assim, olha que palavra abençoada, olha que igreja, né? Incrível para você conhecer. E assim você está sendo um grande instrumento de Deus também. Exatamente. Vamos Jé, lá, vamos lá. maravilhoso. Nós temos agora 34 pessoas. Você que está chegando agora, deixa aí um oi para nós, né? Compartilha a live. Nós temos 5 minutos ainda até o nosso culto, viu? Já Então, temos já. um tempinho para a gente interagir. Estamos aqui com vocês, né? E esse é um momento tão especial, né, Kézia? Eu vejo assim que a gente tem de estar mais perto de vocês, que às vezes a gente está ali nas redes sociais da igreja, vai ao ar, mas agora a gente está ao vivo com vocês, né? Pra você quer sentir lembrar o aqui tema da mesmo. palavra? O tema da palavra, meu Deus do céu, olhe para o alto e perceba os sinais. Pastor Daniel que vai estar ministrando. Gente, eu falei pra Gé, só por esse nome da ministração, eu já tô aqui. Realmente, esperando a gente tem que ansiosamente. manter
sempre os nossos olhos voltados para o alto, né? Exato. Então, e eu comentei no começo da live, talvez você não estava aqui, né? Que daqui a pouquinho eu saio dessa live e vou para o culto Kids. Então, a gente está ali trabalhando algo tão legal com as crianças, que é uma grande aventura do Filho de Deus. Então, a gente está ministrando ao coração das crianças. Então, você que é de Ponta Grossa, venha com o seu filho, para ele também receber muito de Deus aqui no nosso culto, na nossa igreja. Exato. O que a gente fala é que a gente não tá aqui para entreter as crianças, não é, Gé? Com certeza. Eles vêm aqui para receber da palavra. Então, você que não sabe como é que funciona o nosso culto, né, das crianças, nosso Domingo Kids, existe a palavra ministrada, né? Tudo que a gente tem aqui no culto dos adultos, as crianças também recebem. Exato. Então, tempo de louvor, a palavra. Então, é realmente... Tem o teatro, que é diferente, né? Eles também, pras crianças. porque eles são muito visuais. Então, o teatro, ele ensina muito para elas, A gente né? vê muita excelência, né? Muito. E até assim, acho legal, talvez você fale, mas o meu filho, ele é muito pequeno, tem ali 3 anos, será que... A gente tem o culto baby, né? Então, o culto baby, a partir dos 2 anos, você já pode ver com o seu baby, que ele também vai receber. A gente costuma falar, né? Não é uma salinha de entretenimento, não. A palavra, a louvor, a intencionalidade. Então, aqui, ó, é o lugar para toda a sua família, para você, para o seu marido, para os seus filhos. Estejam aqui com a gente, seja aqui na transmissão online ou daí direto da sua casa. Exato. E a gente vê os frutos poderosos disso, né? Sim, né, Gê? sim, Na sim. Célula Kids também, nós temos células Acho que temos mais acontecendo comentários. durante a semana para as crianças. Normalmente ou na quinta ou no sábado, mas você pode se informar melhor. Mas seu filho também é ministrado durante a semana. E nós vemos os frutos poderosos. Às vezes a gente chega até a falar que as crianças sabem mais de histórias da Bíblia do que os adultos, não é, Gê? Sim. Olha quantas vezes, né, da gente estar ali ministrando com eles e a gente receber muito também. Mas olha só, a gente tem aqui pessoas comentando na live, vamos dar um oi pro pessoal. Maria Denise, olha, essa Maria Denise, ela realmente... Olha, Maria, você está sendo muito usada. Ela comentou aqui com a gente, né? Link compartilhado com amigos em Portugal, Espanha, Alemanha. Renovo trazendo a diferença na vida dos brasileiros que vivem no exterior. Glória a Deus. Temos mais Que comentários? alegria. Temos da Elizabeth Santana. Bom dia, família Renovo. Bom dia para você também, Elizabeth. É uma alegria ter você aqui com a gente. E já, daqui a 2 minutinhos, vocês vão acompanhar o nosso culto começando. Nós teremos um louvor poderoso, né? E uma palavra poderosa também. Então, não perca, não saia da live, viu? A gente daqui a pouquinho vai estar saindo, né, Kézia? Mas você pode continuar compartilhando o link com as pessoas, né? No momento do louvor, no momento da palavra. Não deixe de compartilhar, não deixe de ser instrumento de Deus na vida aí das pessoas. Exato, deixe ser usado pelo Senhor, viu? O Carlos Alberto também está comentando Carlos Alberto. aqui. Muito bem-vindo, Carlos. A Maria, como tá o negocinho dela aqui mesmo? Como que explica isso aqui? Que eu não sei muito bem, mas ela tá como principais Primeiro fãs. de interação, Principais legal. fãs. Primeiro de interação, é maravilhosa, Maria O Denise. Alessandro também está com a gente. Alessandro, seja muito bem-vindo. E deixa eu te contar que Carlos Alberto, meu marido, está acompanhando a live. Um abraço para você. Céu. Mais conhecido como Netinho. Então vamos lá, Kézia. Agora chegou o momento de você receber do Senhor, como a gente falou muito, né? De receber de Deus, receber do Senhor através aí do nosso culto. Um abraço para você. Até domingo que vem. Obrigado por ter ficado aqui com a gente durante a pré-live. Prepara seu coração, seja edificado pelo Senhor. Um beijão. Um ótimo culto. Aleluia. Glória a Deus. Bom dia, graça e a paz do Senhor, amém? Antes de sentar, eu quero ter um momento. Não vai embora o louvor, não. Nós vamos orar aqui, fica aqui. Nós vamos cantar nenhuma música, mas nós vamos orar. E eu quero orar agora especificamente pela conferência. Você sabe, tudo que nós fazemos dependendo de Deus. E não tem algo que expresse mais a nossa dependência de Deus do que a oração. A oração, eu sempre falo que é o nosso dependenciômetro. Quanto, na verdade, você de fato não é obrigado a orar. Mas quem ora está demonstrando para o Senhor que depende. Quem não ora está confiando no seu próprio braço. Quem não ora acha que pode fazer sozinho. Quem não ora acha que não precisa de ajuda. Quem não ora acha que não precisa de direção. Quem não ora acha que não precisa, né, do Senhor estar à frente. Mas nós não cremos assim. Nós cremos que o Senhor precisa estar à frente. Nós cremos que o Senhor é que faz todas as coisas. Nós cremos que é o Senhor que nos dá direção. E é que o Senhor que faz a obra e nos abençoa.
Eu estava, sexta-feira eu reuni, né, com um grupo de irmãos, eu senti de nós reunimos sexta para orar pela conferência, eu falava isso para eles. Nós, há 3 semanas atrás, se não me engano, nós já abrimos a inscrição da conferência e fechamos. E quando nós fechamos a inscrição 3 semanas antes, nós somos tentados a nos acomodar. Afinal de contas, sempre que tem encontro com Deus e ainda não fechou as vagas, ainda tem vaga, ainda não fechou as inscrições, nós ficamos lá orando para que o Senhor mande gente, orando para que o Senhor faça um milagre. Mas de repente nós estamos num evento onde há 3 semanas fechou e nós não podemos nos acomodar, porque sabemos que o Senhor é que faz. Ele não depende da minha e da sua oração, obviamente, mas quando oramos, estamos dizendo para o Senhor que nós confiamos nele, nós dependemos dele, e nós sabemos que ele vai fazer grandes coisas nessa conferência, amém? Eu estava aqui brincando com a Tati, na hora dos avisos aqui, que eu abri agora o meu celular no Google, e aí estava uma notícia dessa semana, não sei quem viu, mas que Ponta Grossa experimentou de um tremor de terra. Você viu isso? Alguém sentiu? Você sentiu? Rapaz, olha, né? Diz que tremeu. Eu falei, aí a justificativa natural é que parece que uma pedreira estourou, né? E bomba tão forte. Mas isso é só o natural. Eu creio que já é a manifestação do poder de Deus. Uma semana antes da conferência, Ponta Grossa já está tremendo. Imagine o que vai acontecer no final de semana que vem. Fala para o irmão que está do seu lado aí, se prepare. O lugar vai tremer, haverá uma manifestação da glória de Deus. Essa é a nossa expectativa, e nós fazemos isso como? Como que nós expressamos a nossa expectativa? Orando. Quero que você levante as suas mãos, feche os seus olhos, mesmo você que talvez não vai participar da conferência de forma presencial, eu quero que você libere uma palavra de oração pela nossa conferência. Eu quero que você, declare palavras de bênção, dizendo que realmente o próximo final de semana ficará marcado nas nossas vidas. Cada palavra, cada ministração, cada tempo de louvor, de adoração, que seja um manifestar da glória, um fluir do rio. Você pode levantar a sua voz agora, igreja, e começar a profetizar. Profetiza agora, libera a sua voz profética e declare em nome de Jesus que nós vamos viver uma conferência extraordinária, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no nosso coração o que Deus tem preparado para esta conferência. Nós cremos que os céus já estão abertos, nós cremos que o rio já está liberado, e nós queremos mergulhar nesse rio, Senhor. Há uma expectativa no nosso coração. Eu creio, Pai, que o Senhor usará a minha vida, a vida do pastor Aloísio, a vida da pastora Márcia. Eu creio, Pai, que seremos impactados, Pai, de uma forma tremenda pela Tua palavra, pela mensagem do Seu Evangelho. Senhor, nós nutrimos uma expectativa no nosso coração. Essa semana, Pai, que o nosso coração seja incendiado, que possamos chegar aqui na próxima sexta-feira, com o nosso coração escancarado, para recebermos de Deus. Pai, que realmente haja um ambiente de alegria, um ambiente liberado, um ambiente de vida. Nós oramos para que a sua presença se manifeste no nosso meio. Pai, nós oramos para que realmente sejamos surpreendidos. Eu quero declarar que todos que participarão dessa conferência serão surpreendidos. Pai, eu oro pelas caravanas das nossas igrejas que estão vindo de fora. Pai, que o Senhor os acompanhe, que a bênção do Senhor seja sobre eles. Eu declaro, Pai, que todos que estarão aqui receberão porção dobrada de poder e de glória. Seremos surpreendidos pelo Senhor, em nome de Jesus. Pai, nós profetizamos e liberamos esta palavra de vida sobre a nossa conferência, em nome de Jesus, amém. Com a sua mão levantada, declare comigo, diga: eu creio e eu declaro que a conferência deste ano será um marco na história da igreja. Nós profetizamos vida, unção, nós declaramos que viveremos dias extraordinários e sobrenaturais. Nós cremos que todos que estarão nessa conferência serão marcados pelo Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém, aleluia, glória a Deus, aleluia. Você crê nisso?
Deixa eu perguntar, quem estará conosco aqui na conferência? Levanta a mão. Uau, glória a Deus. Né, sei que o Senhor vai mover. Nós queremos ter um jeito também para poder transmitir, né? Nós estamos ainda avaliando, mas eu gostaria que você viesse com o seu coração aberto, né, e desejoso por mais do Senhor, amém? Antes de você sentar, dá um abraço aí em 2 irmãos perto de você, fala que bom que você está aqui nesta manhã, diga para ele, Deus vai te surpreender neste culto, aleluia, glória a Deus. Você pode sentar. Nájila, as pulseiras estão liberadas? As pulseiras, quem vai estar lá atrás? Tá. Pessoal, só mais um aviso então, você que fez a sua inscrição para a conferência, tem uma boa notícia. Hoje, se você quiser, você pode retirar a sua pulseira da conferência, ok? Então no final do culto, lá no hall de entrada, a Nájila vai estar lá, né, e ela vai entregar então a sua pulseira. Por que eu falo que é uma boa notícia? Porque nós não vamos marcar lugar na conferência. Então, você que já estava achando que ia chegar aqui 7 horas, poder marcar lugar, então não vai poder marcar lugar. Então, se você já tiver sua pulseira, você entra direto, não precisa ficar na fila para pegar, será muito mais fácil. Então, a nossa conferência vai iniciar às 19 horas com o check-in, e 20 horas inicia a conferência, né, com o período de louvor. Então, a partir das 19, o prédio já vai estar aberto, você vai poder pegar a sua pulseira, mas se você quiser pegar hoje, também pode, ok? Desde que você não perca, amém? Fala por irmão que está do seu lado, não perde a pulseira. Oi? Ah, legal. Também um outro aviso, você viu aqui que nós estamos com alguns problemas hoje técnicos, né? Isso foi calculado porque hoje era a nossa experiência, nós estamos mudando algumas coisas, né, a posição da onde vai ficar as nossas transmissões, então por isso que o telão do lado não está funcionando, então tenha paciência só hoje, porque sexta-feira precisa estar tudo funcionando. Mas tem uma novidade a partir da conferência, e aí por todo esse ano e os próximos, enfim, nós estamos ali perto dos kids, ali ó, uau, já tem. Nós vamos abrir a nossa Renova Store, aleluia, ó que chique, tudo que é inglês é chique, né? Fala para o irmão que está do seu lado, Renova Store, aleluia. Olha, então a gente vai a partir da conferência, está vendendo aqui garrafinhas, bonés, vai ter camiseta, então todas essas daqui já foram mandados fazer, copo, então se você deseja adquirir, e aí vai ficar ali, nós queremos colocar Bíblia, livros, enfim, para que seja um lugar onde você possa adquirir coisas para presentear, e nós vamos sempre estar, né, naquela estrutura perto dos kids, amém? Também na conferência o nosso café vai estar aberto, você pode vir antes também, estar aqui, né, participando da comunhão com os seus irmãos, vai ser um período muito abençoado, então tá aí, já se prepara, eu gostei, eu só não sei qual garrafinha que eu gostei mais, eu acho que eu vou ter que comprar uma para mim, uma para a Tati, para ter todas, né, mas você pode, né, tá adquirindo na conferência, a gente fez uma edição limitada nesse primeiro, mas vai ter mais, então se prepare para isso, amém? Eu acho que seria isso. Põe a mão no seu coração, feche os seus olhos, vamos orar. Eu quero que você ore pedindo para que o Senhor fale com você nesta manhã, para que o Espírito de Deus mova na sua vida. Nós estamos aqui num culto de adoração ao Senhor, mas agora nós vamos estar no momento de compartilhamento da palavra de Deus, do compartilhar de vida. Então eu quero que você ore com fé, ore alto, ore dizendo para o Senhor da sua expectativa para esse momento, amém? Pai, em nome de Jesus nós queremos te agradecer, Pai, pelo privilégio que temos de ouvir a tua palavra. A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo, e nessa manhã, Pai, nós queremos ser surpreendidos por aquilo que o Senhor tem. Pai, estaremos compartilhando de vida, estaremos compartilhando da tua palavra, estaremos compartilhando, Pai, daquilo que é a verdade, e Pai, ouvimos esta verdade, que o nosso coração possa ser incendiado, que a nossa vida possa ser transformada, que possamos ser cheios, Pai, de tudo aquilo que o Senhor tem para nós, e eu quero declarar, Pai, que ninguém sairá deste lugar da mesma forma que entrou, mas nós seremos impactados pelo Senhor, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Eu quero que você abra a sua Bíblia no Salmo 121, Salmo 121, versículos 1 e 2, Salmo 121, versículo 1 e versículo 2, só esse texto pode pôr na RA para mim, diz assim, elevo, vamos ler juntos, 1, 2, 3 e,
Levo os olhos para os montes. De onde virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Esse foi só para ensaio, agora você vai ler tomando posse dessa palavra. Vamos lá? 1, 2, 3 e... De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Aleluia! Você toma posse dessa palavra? Aqui há uma expressão a qual eu quero me deter e vai ser o tema dessa mensagem. O salmista diz: elevo os meus olhos para o monte. Repita comigo: elevo os meus olhos para o monte. O tema dessa mensagem hoje é: olhe para o alto e perceba os sinais. Diga para o irmão que está do seu lado: olhe para o alto e perceba os sinais. Então, esse salmo aqui, ele é tão poderoso, ele redireciona os nossos olhos para o lugar correto. Todos nós, em algum momento das nossas vidas, em alguma área das nossas vidas, nós clamamos por socorro, sim ou não? Quem aqui já clamou por socorro na área financeira? Oh, Jesus! Quem só para eu conhecer aqui, quem está comigo nessa? Aleluia! Você sabe, eu estava dando aula quarta-feira no curso do CTL, e aí eu estava dando aula e falando, quem estava lá na turma do CTL? E eu estava falando e aquela caixa me incomodando, e um ruído. Aí de repente ela parou, e uma irmã abençoada, ela diz assim: pastor, queimou, está cheirando queimado. Eu falei: não acredito. É porque eu falei: Jesus amado, não é hora de queimar nada. Nós estamos na véspera da conferência, nós estamos mudando tanta coisa, comprando tanta coisa, não é hora de queimar. Eu quase orei para a caixa voltar a ressuscitar, mas não tive fé o suficiente. E naquele momento eu falei: Jesus, eu clamo por socorro, né? Mas em áreas das nossas vidas nós clamamos por socorro. Socorro na nossa vida financeira, socorro no nosso casamento, socorro na criação dos nossos filhos, socorro nas decisões que nós devemos tomar, na direção que nós devemos seguir. Mas aqui o salmista diz que nós devemos posicionar os nossos olhos no lugar elevado. Eleva os meus olhos para o monte, e aí a pergunta é: de onde virá o socorro? O socorro vem do Senhor. Diga comigo: o socorro vem do Senhor. Então, sabe, nessa manhã eu quero dizer para você, e o tema dessa mensagem é essa: olhe para o alto e perceba os sinais. Mas aqui olhar para o alto não significa uma forma literal de que o socorro e a provisão vem de você ficar olhando para cima. É mais do que você erguer a sua cabeça, é você ter uma visão espiritual, é você esperar do Senhor, é você buscar do Senhor. Então, quando nós falamos, o salmista diz: eu elevo os meus olhos para o monte, não significa que é um tipo de superstição, que nós temos que levantar as nossas cabeças, mas aqui o salmista está dizendo que há um lugar mais elevado, e quando nós entendemos esse lugar mais elevado, nós entendemos que é de lá que vem o nosso socorro. E qual é esse lugar mais elevado? Esse lugar mais elevado onde os nossos olhos devem estar fixos, é na presença do Senhor. É na figura de Jesus, é na pessoa de Jesus. Então, elevar os nossos olhos, erguer os nossos olhos, significa aprender a olhar além das circunstâncias, além do natural. Então, quando essas necessidades vêm, a qual nos dá essa sensação de que nós precisamos de socorro, precisamos de ajuda, normalmente é porque nós olhamos o contexto natural, nós olhamos a necessidade de um ângulo, né, terreno, de algo natural, e quando nós então olhamos as necessidades de uma ótica natural e terrena, nós nos desesperamos, nós clamamos por socorro. Mas agora o que eu quero falar para você nessa manhã, que a palavra de Deus está nos orientando, é que nesse momento, que nós somos tentados a olhar as circunstâncias, que nós ficamos, né, muitas vezes desesperados pelas situações, é que o Senhor está nos mandando redirecionar o nosso olhar, mudar a nossa visão, tirar os nossos olhos da onde Ele está e colocar os nossos olhos no Senhor. Então, sabe, queridos, o Senhor, Ele nos fez e Ele nos faz mais do que vencedores. Quem crê nessa verdade? Em Cristo eu sou mais do que vencedor. Você pode declarar essa verdade? Levante sua mão e diga assim: em Cristo eu sou mais do que vencedor. E o que significa isso?
Significa que no final do processo, querido, desse aprendizado, do momento que você precisa do socorro, de redirecionar os seus olhos em Cristo, significa que no final desse processo, além do Senhor te dar a vitória, além dele te trazer a provisão, ele também te ensina para onde nós devemos olhar. Então, ser mais do que vencedor é, no final de tudo, saber aonde deve estar os nossos olhos, saber aonde deve estar a direção dos nossos olhos, aonde nós devemos fixar os nossos olhos, aonde deve estar o nosso olhar, a nossa percepção, aonde deve estar, né, o nosso olhar, e esse olhar deve estar fixo no Senhor, esse olhar deve estar para o alto. Nós somos chamados para olhar para o alto, nós somos chamados para depender do Senhor. Olha o que diz Colossenses capítulo 3, eu quero que você abra a sua Bíblia, em Colossenses 3, versículos 1 a 3, ele diz assim: uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo. Então, quem aqui nasceu de novo? Então, a Bíblia fala que você estava morto, mas agora o seu espírito renasceu, né? Nós nascemos novamente. Ele diz, uma vez que você nasceu para uma nova vida com Cristo, qual é agora a orientação do Senhor para nós? Mantenham os seus olhos fixos na realidade do alto. Uma vez que eu nasci de novo, qual é a orientação do Senhor para nós? Agora eu preciso aprender a manter os meus olhos fixos na realidade do alto. Esse aqui é o grande segredo, querido. A grande chave da nossa vida cristã é aprendermos a redirecionar os nossos olhos para o alto. Então, aqui Paulo está dizendo, uma vez que vocês já nasceram de novo, uma vez que o Senhor já habita em vocês, então agora mantenham os seus olhos. Bom, se a palavra de Deus diz, mantenham os seus olhos no alto, significa que nós podemos manter os nossos olhos embaixo. Então, o nascer de novo não é uma garantia que a partir de agora que eu tenho Jesus, eu sempre vou olhar para o alto. Não. Aqui é um desafio para nós. Eu nasci de novo, mas eu posso continuar olhando as coisas numa ótica natural, terrena, baixa. Mas aqui a palavra de Deus nos desafia, agora que eu nasci de novo, nós temos a oportunidade de colocar os nossos olhos fixos na realidade do alto, onde Cristo está sentado nos lugares de honra à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto. Então está dizendo, coloque os seus olhos na realidade do alto, pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Porque vocês morreram para esta vida, e agora a sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. Olha que poderoso. A nossa verdadeira vida está escondida em Cristo com Deus. Então isso significa que agora o texto diz dois imperativos para nós: buscai e pensai nas coisas do alto. Isso é, nós devemos pensar e buscar não nas coisas que são da terra. Então sempre na palavra de Deus nós vamos ser advertidos a tirar os nossos olhos do natural, a tirar os nossos olhos da realidade. Esse é o maior desafio da vida cristã. Você se abate porque os seus olhos estão na realidade, você retrocede porque os seus olhos estão na realidade, você cai no pecado porque os seus olhos estão num contexto natural. Mas agora, se eu quero viver a nova vida que o Senhor tem para mim, a orientação da palavra de Deus é aprender a olhar para o Senhor e enxergar que a vida que Deus tem para mim está escondida em Cristo. Oh, aleluia! A nova vida que o Senhor tem para mim e para você está escondida no Senhor. Então o segredo é manter os olhos fixos no Senhor, é manter os nossos olhos fixos, né, na palavra do Senhor, na direção do Senhor. E eu quero ler um texto com você que fala a respeito de uma mulher que foi curada por Jesus. E nós vamos ver aqui pelo texto bíblico que o contexto é que essa mulher era crente. Essa mulher, ela tinha nascido de novo. Essa mulher era filha de Deus. Mas olha como é que ela andava. Abra a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 13. Nós vamos ler do versículo 11 até o versículo 13. Lucas 13, do 11 ao 13, diz assim: apareceu uma mulher enferma por causa de um espírito impuro. Andava encurvada, havia 18 anos. Olha só, espírito de enfermidade. Enfermidade não vem do Senhor, não. Enfermidade não é a vontade de Deus.
E essa mulher estava sofrendo com essa enfermidade, trazida pelo inimigo. E ela andava encurvada, havia 18 anos, diga comigo, 18 anos. Andava encurvada, 18 anos, e a Bíblia é bem clara, dizendo que ela não conseguia se endireitar. Ela não conseguia trazer as suas costas novamente ereta. Ela estava vivendo 18 anos ali daquela forma, encurvada. Ao vê-la, Jesus a chamou para perto e disse. Então veja, não foi nem aquela mulher que pediu para ser curada. Jesus olhou para ela e falou assim, não é dessa forma. Não é dessa forma que os meus filhos andam. Jesus então chamou para perto e disse, você está curada da sua doença. Então Jesus a tocou e no mesmo instante, qual foi a manifestação da cura? No mesmo instante, ela conseguiu se endireitar e começou a louvar a Deus. É interessante porque talvez, o texto não é claro nisso, essa é só uma suposição minha. Talvez naqueles 18 anos que aquela mulher andava encurvada, ela não tinha mais alegria, disposição de louvar ao Senhor. Aquela mulher por 18 anos, ela só enxergava o chão, ela só olhava para baixo, as suas costas estavam envergadas, e agora ela estava ali arcada, ela andava encurvada, por 18 anos, a única visão que aquela mulher tinha, era a visão do chão, das coisas de baixo. Aquela mulher não conseguia contemplar as coisas que estavam acima dela. Mas agora Jesus chega naquela mulher e Jesus faz um milagre. Esse milagre é um milagre muito mais simbólico do que você imagina, porque não é apenas Jesus endireitando uma coluna, mas é Jesus dando a oportunidade daquela mulher olhar para cima. Então, o que Jesus estava fazendo para aquela mulher era muito mais do que trazendo uma cura física, era dando a oportunidade daquela mulher novamente colocar os seus olhos nas coisas do alto. Aquela mulher por 18 anos olhava somente ao chão, aquela mulher não tinha perspectiva nenhuma, aquela mulher não tinha sonhos, aquela mulher não conseguia olhar as coisas à sua frente. Há 18 anos os seus sonhos estavam enterrados, há 18 anos os seus sonhos estavam mortos, há 18 anos ela não conseguia enxergar, ela não tinha satisfação, ela não tinha alegria. Mas é impressionante porque a Bíblia fala que no momento que Jesus a tocou, agora ela se endireitou, ela olhou para cima, e qual foi a primeira reação de alguém que olha para cima? Ela louvou ao Senhor. Você vê alguém que olha para o alto, aquela mulher podia endireitar e olhar para Jesus e falar, Jesus, por que você me deixou 18 anos dessa forma? Ela podia olhar para Jesus e fazer questionamentos, o porquê que ela sofreu, mas agora os seus olhos estavam colocados no lugar correto. Agora que aquela mulher levantou e olhou para cima, a primeira coisa que ela fez foi louvar ao Senhor, porque ao olhar para cima, aquilo estava representando que os sonhos que tinham morrido, agora ressuscitaram, que os sonhos de Deus para ela agora estavam vivos, que ela podia enxergar, que a sua visão agora contemplava algo que há 18 anos ela não via. Então, queridos, é isso que o Senhor quer fazer na minha e na sua vida esta manhã. Talvez tenham pessoas aqui que estão encurvadas há muito tempo, em determinadas áreas da sua vida, você não consegue olhar para o alto, você fixou seus olhos nas circunstâncias, você fixou seus olhos no problema, e não importa por onde você anda, os seus olhos estão só no problema, não importa para onde você vá, os seus olhos estão só na dificuldade, não importa para onde você vá, os seus olhos estão apenas nas coisas naturais, mas nessa manhã o Senhor está te tocando, para que você consiga elevar os seus olhos para os montes, porque é de lá que vem o seu socorro. Essa manhã é a manhã onde o Senhor está tirando aquilo que está impedindo você de olhar para Ele. Talvez você, de tanto tempo que está olhando para baixo, para os seus problemas, você não consegue nem mais sonhar os sonhos que Deus tem para você. Mas o Senhor hoje está tocando na sua vida, o Senhor está tocando na minha vida, o Senhor quer nos tirar desse lugar natural, desse lugar comum, o Senhor quer colocar os nossos olhos nele, nas coisas do alto. Então aquela mulher só olhava para o chão, aquela enfermidade a impedia de olhar para cima. Mas por que eu falei que aquela mulher provavelmente era crente? Olha no versículo 16, Lucas 13:16, esta mulher, uma filha de Abraão, porque, só para contextualizar você aqui, Jesus curou aquela mulher no sábado. Eu acho que Jesus fazia de propósito, só para deixar os fariseus nervosos. E aí questionaram,
E aí Jesus fala, essa mulher é uma filha de Abraão. Ímpios não eram chamados de filhos de Abraão, nós somos os filhos de Abraão, né? Nós somos filhos de Abraão por descendência, por promessa. Então aquela mulher era crente, ela era uma filha de Abraão, foi mantida presa pelo inimigo durante 18 anos, e Jesus diz assim, não deveria ser ela liberta, mesmo que seja no sábado? Então olha só, o diabo não pode mais roubar você das mãos de Jesus. A palavra de Deus diz que você está nas mãos do Senhor e ninguém vos arrebata. Você não pode sair deste lugar. Mas o que o inimigo faz? Ele não pode mais roubar aquilo que é seu. Ele não pode mais roubar a salvação que o Senhor conquistou para você na cruz do Calvário. Mas agora o diabo pode fazer com a sua vida e com a minha vida o que fez com aquela mulher, nos encurvar para olharmos apenas as circunstâncias. E Jesus diz que aquela mulher estava presa. Mas preste atenção. A prisão daquela mulher não era a enfermidade somente. A prisão daquela mulher não era só o fato da sua coluna não endireitar. A prisão daquela mulher é que ela não conseguia olhar para o alto. Queridos, é impressionante, mas pode ter muitos crentes que estão presos, aprisionados pelo inimigo. Mas como, pastor? Porque não conseguem olhar para onde deve olhar. Não consegue elevar os seus olhos e saber que é do Senhor que vem o seu socorro. Diga para o irmão que está do seu lado, eleve os seus olhos, porque é do alto. Fala para ele, é do alto que vem o seu socorro. Fala, é do alto que vem as promessas. É do alto que vem o livramento. É do alto aonde o Senhor manifesta a sua glória. Nós devemos olhar para o alto. E nessa manhã eu quero compartilhar com você, não sei se vai dar tempo de duas, mas pelo menos uma história de alguém que foi desafiado a olhar para o alto, alguém que foi desafiado pelo Senhor, alguém que em determinado momento da sua vida tinha uma promessa, confiou nessa promessa, mas de repente começou a olhar as circunstâncias naturais, começou a olhar a realidade natural, e automaticamente os seus olhos, em vez de continuar contemplando o Senhor, agora estavam colocados numa realidade natural. Mas o Senhor então o tira para fora e agora dá a ele uma nova visão. E esse homem é Abraão. Diga comigo, Abraão. Nós vamos ler Gênesis capítulo 15, versículos 1 a 6. Abra comigo, abra sua Bíblia também, não fica confiado só no telão, quero que você anote esse texto, marque aí na sua Bíblia. Gênesis capítulo 15, versículos 1 a 6, diz assim: Algum tempo depois, o Senhor falou a Abraão em uma visão, ele disse, não tenha medo, pois eu serei o seu escudo, e a sua recompensa será muito grande. Então, eu creio algo, que quando Deus chega para nós e fala, não tenha medo, é porque o Senhor já percebeu alguma coisa. O Senhor percebeu alguma coisa em Abraão. O Senhor chega para Abraão e fala assim, Abraão, não tenha medo, eu serei o seu escudo. Olha que declaração poderosa. Sabe a maior bênção dessa declaração? Que ela não é somente para Abraão, ela é para mim e para você também. O Senhor está dizendo para mim e para você nessa manhã, não tenha medo, eu sou o seu escudo. Você já pensou você ter o Senhor como escudo da sua vida? Proteção, escudo, a sua recompensa será muito grande. Mas olha o que Abraão respondeu. Abraão respondeu, porém, ó Senhor soberano, de que me adiantam todas as tuas bênçãos, se eu nem mesmo tenho um filho? Abraão está dizendo para Deus, Senhor, o Senhor prometeu que eu seria pai de multidões, o Senhor fez tantas promessas para mim, mas do que adianta todas essas suas promessas se eu não tenho um filho? Olha aqui, aonde estão as promessas do Senhor? No lugar alto, diga alto, no lugar alto. O Senhor tinha prometido para Abraão que ele seria pai de multidões. Aonde que está essa promessa? No lugar alto. Mas agora Abraão, ao questionar a Deus, o que ele faz? Ele mostra aonde de fato os seus olhos estavam posicionados. Ele diz assim, Senhor, eu sei que o Senhor é um Deus grande, eu sei que o Senhor tem bênçãos para mim, mas do que adianta as bênçãos se eu não tenho um filho? Então, em vez de Abraão continuar olhando para as promessas, aonde seus olhos estavam? No problema.
agora estava ali na infertilidade. E ele continua dizendo: uma vez que não me destes filho, Eliezer, o Damasceno, servo da minha casa, herdará toda a minha riqueza. Não me destes nenhum descendente próprio, e por isso um dos meus servos será o meu herdeiro. Olha só, Abraão estava fazendo o que todo mundo que tira os olhos do alto e coloca nas circunstâncias faz. É o que? Tomar decisões que não são do Senhor. Tomar decisões precipitadas, tomar decisões carnais, naturais. Abraão estava afirmando: o Senhor não me deu filhos, então agora o meu descendente vai ser aquele que trabalha na minha casa, Eliezer, o Damasceno, ele vai ser aquele que vai ser o meu descendente. Era isso que Deus tinha falado para Abraão, sim ou não? Não, o que Deus tinha falado para Abraão? Que o descendente dele seria o seu filho. Agora o Senhor lhe diz: não será esse o seu herdeiro. Você terá o seu próprio filho, e ele será o seu herdeiro. Então agora Deus relembra Abraão da sua promessa. Mas como que Deus marca e termina esse diálogo com Abraão? O que ele faz? Continuando. Abraão, em seguida, Deus levou Abraão para fora. Ele disse o quê? Olhe para o... Oh, Jesus. Talvez tem gente nessa manhã que está precisando pegar na mão de Deus, para Deus levar você para fora, para que você deixe essa circunstância e aprenda a olhar para o alto. Em seguida, então Deus podia apenas terminar e falar para Abraão: Abraão, para, não é Eliezer, não, eu vou te dar um filho. Mas agora o Senhor queria simbolizar esse momento e terminar esse momento, Abraão entendendo para onde os olhos dele deveriam estar. Então a Bíblia fala que Deus tira Abraão para fora, ele diz: Abraão, olhe para o céu e conte as estrelas. Se for capaz de contar, este é o número de descendentes que você terá. Oh, aleluia. Agora, Deus está pegando Abraão pela mão e falando assim: olha, eu vou te ensinar algo. Já tinha uma promessa para você, mas você voltou seus olhos para baixo. Você não tem perspectiva, você acha que o seu filho não vai vir, você está avançado em idade, a sua mulher Sara está avançada em idade, mas eu quero dizer algo para você: vem para cá, olha para o alto e conte as estrelas. Então, o primeiro exemplo que eu quero trazer amanhã é de alguém que olhou para o alto para contar estrelas. Eu quero compartilhar com você aqui alguns princípios que eu tiro desse texto, e você, se for sábio, você anota. Primeiro princípio que eu tiro desse texto é: contar as estrelas alarga o nosso mundo pessoal. Contar as estrelas alarga a nossa visão, alarga a nossa perspectiva. Sabe, muitas vezes somos limitados, temos uma visão limitada, sonhos limitados, simplesmente porque o nosso olhar está curvado para as circunstâncias, está dependendo das circunstâncias. Mas aqui o Senhor, Ele leva Abraão, e naquele momento, o Senhor diz assim: Abraão, conte as estrelas, se é que pode contar, assim será a sua descendência. Abraão tinha quantos filhos nesse momento? Quantos filhos Abraão tinha? Nenhum. Mas o que o Senhor está mostrando? Milhares de estrelas. Naquele momento o Senhor está tirando Abraão do natural, da sua limitação natural, da sua visão natural, da nossa visão que nós temos muitas vezes mesquinha a respeito de quem Deus é e a respeito de quem nós somos. O Senhor estava dizendo para Abraão: olha, Abraão, você está falando que eu sou um Deus todo-poderoso, mas não consegue crer que eu sou capaz de dar um filho. Então Deus tira Abraão e fala assim: olha, para que eu mostre o meu poder, eu quero te mostrar que eu não vou te dar apenas um filho, eu vou te dar milhares. E hoje, por promessa, todos nós aqui somos filhos de Abraão. E todo mundo aqui que nasceu na escola dominical já cantou uma musiquinha dizendo: pai Abraão tem muitos filhos. Não, estou muito cantor, né? Todo culto estou cantando, vou parar com isso. Acho que é isso que está diminuindo a frequência dos cultos, não estou brincando, né? Mas pai Abraão tem muitos filhos, porque somos filhos de Abraão, mas porque um dia Abraão saiu para fora da tenda, saiu do natural, e agora Deus colocou ele para contar as estrelas. Então agora nós vemos que, muitas vezes, querido, para o que nós vamos colher no nosso futuro,
como o obreiro Edu falou na palavra de oferta, depende da visão que nós temos hoje. Qual é a visão que você tem hoje? Qual é a promessa que você tem hoje? Sabe, eu fico triste porque tem muitos crentes, são filhos de Deus, são amados, são herdeiros, mas não sabem as promessas de Deus para a sua vida. E por não saberem as promessas de Deus, não estão dispostos a contemplar, a erguer os seus olhos, e às vezes não sabem por quê, porque estão tão envolvidos com as coisas terrenas, estão tão envolvidos com as coisas naturais. Sabe, queridos, às vezes nós nos distraímos com aquilo que é natural, nós nos distraímos com aquilo que é terreno, e a nossa visão vai ficando limitada, e nós agora não conseguimos enxergar o poder de Deus, a grandeza de Deus, nós não conseguimos enxergar aquilo que o Senhor colocou nas nossas vidas. Então perceba algo, olha aqui para mim, quando você é desafiado a cumprir um propósito de Deus na sua vida, qual é a sua primeira tentação que você tem que vencer? O olhar para você. Se você é um líder de célula e está aqui no nosso meio, no dia que o seu líder desafiou você para ser um líder de treinamento, provavelmente você não disse assim, ufa, estava na hora, eu já estou pronto há muito tempo e você não me chamava. Foi essa a sua resposta? Mas foi o quê? Meu Deus, será que eu vou dar conta? Será que eu sei falar? Será que, sabe, olha só os nossos olhos sempre aqui, encurvados, na circunstância, no natural, nas nossas limitações, nas nossas fraquezas, nas nossas dificuldades, mas agora o Senhor está dizendo para Abraão, eleva os seus olhos e olha as estrelas. O Senhor está dizendo para você hoje, eu tenho um propósito na sua vida, mas enquanto você estiver olhando para baixo, você não vai contemplar a grandeza de Deus, e nem aquilo que Ele colocou em você, mas nessa manhã o Senhor está tirando você para fora e dizendo, olhe para o alto, e perceba a grandeza de Deus nas promessas, mas a grandeza de Deus em usar a sua vida. Você acha que a sua família é muito difícil, as circunstâncias para você é muito difícil, mas na verdade você precisa apenas colocar os seus olhos no lugar correto. Então, ao contar as estrelas, Abraão estava recebendo uma razão específica para lutar. Agora Abraão estava recebendo uma razão para que ele levantasse todas as manhãs e se lembrasse das estrelas, de olhar para o alto, de contemplar aquilo que o Senhor tinha falado. Então, ao contar as estrelas agora, Abraão percebeu que o que o Senhor queria dar a ele era muito mais que um filho. O que o Senhor tinha para ele era uma multidão. Sabe, quando levantamos os nossos olhos, percebemos que o propósito do Senhor para as nossas vidas é muito maior do que você acha que é. Quando levantamos os nossos olhos, percebemos que aquilo que Deus tem para nós é muito maior do que nós achamos que o Senhor tinha para nós. Porque nós vemos agora o Senhor manifestando o seu poder. Foi isso que aconteceu com José. José teve a sua visão alargada. O Senhor fez com que José ali sonhasse. E agora José foi sustentado por aquele sonho. Você sabe a história de José. José foi vendido pelos seus irmãos. José foi acusado pela esposa de Potifar ali, né, naquele lugar. E aí ele foi preso. José foi condenado. José foi, né, injustiçado. Mas sabe o que fez José permanecer até o final? Ele tinha os seus olhos no alto. Nós não vemos José resmungando, reclamando, desistindo, apesar das circunstâncias, apesar dele ser preso injustamente, apesar dele ser rejeitado, vendido pelos seus irmãos, apesar dele ser esquecido pelo seu companheiro de cela, em nenhum momento José pensa em retroceder. Sabe por quê? Porque José não tirou os seus olhos do sonho que o Senhor tinha lhe dado. José não tirou os seus olhos da promessa de Deus para a sua vida. Sabe, queridos, várias circunstâncias da nossa história tenta colocar os nossos olhos para as circunstâncias naturais. E as circunstâncias naturais sempre vai mostrar impossibilidades, mas quando colocamos os nossos olhos no alto, nós cremos e contemplamos o Deus do impossível. Anote isso, o natural sempre vai exaltar as impossibilidades, mas quando olhamos para o alto, contemplamos o Deus do impossível. Contemplamos o Deus do impossível. Então, contar as estrelas alarga a nossa percepção, alarga o nosso mundo, mas também contar as estrelas, querido, exige trabalho árduo. Eu não sei você, acho que adulto não, mas quando criança, você já tentou contar as estrelas? Quem já tentou? Você conseguiu? Não, sabe por quê? Porque contar estrelas exige trabalho. E sabe qual é a maior característica desse trabalho de contar estrelas?
perseverança. Diga comigo, perseverança. Então, quando o Senhor leva Abraão para contar as estrelas, Ele está dizendo: Abraão, há uma promessa, mas juntamente com essa promessa existe um trabalho. Juntamente com esse sonho existe um trabalho. Então anote isso que eu vou falar: muitos sonham, mas o sonho sem trabalho é uma mera fantasia estéril, sem fruto. Um sonho sem trabalho é uma fantasia estéril. Sabe, o Senhor tem levado os nossos olhos, mas o Senhor agora está nos dando motivo para trabalharmos, para avançarmos, para darmos passos em direção ao propósito. Então, quando o Senhor nos tira da tenda e coloca os nossos olhos para contar estrelas, o Senhor está nos mostrando que há um trabalho. Eu sei que você fala: pastor, mas não tem preço. Sim, para a sua salvação não tem preço. O Senhor pagou todo o preço, toda a nossa dívida na cruz do Calvário. Mas agora, para vivermos os sonhos de Deus, muitas vezes haverá um preço de renúncia, de disposição, de caminhar em direção ao propósito. Sabe, tudo isso envolve o quê? Um trabalho. Contar estrelas é trabalhoso. Diga para o irmão que está do seu lado: contar estrelas é trabalhoso. Mas contar estrelas requer perseverança. Sabe, o maior trabalho nosso não é um trabalho físico, não é uma exaustão. O maior trabalho nosso de continuar olhando para os céus e para o alto é perseverança. É o trabalho da perseverança. É olhar e continuar olhando. É levar os nossos olhos para o Senhor e manter os nossos olhos no Senhor. Então, sabe, agora quando temos essa visão dada por Deus, agora nós entendemos que há um trabalho para nós. Eu não vou ler, projeta para mim Neemias capítulo 4, versículo 6. Neemias recebeu uma direção do Senhor. Ele se indignou e os muros de Jerusalém estavam destruídos. E ele se levantou para reconstruir os muros. E diz assim: por fim, o muro foi reconstruído até a metade da sua altura, ao redor de toda a cidade. Pois o povo, como? Não, com entusiasmo é o que a Bíblia diz, mas se fosse o pastor Antônio escrevendo, ia falar o quê? O povo trabalhou o quê? Entusiasmado, aleluia. Olha só, querido, quando os nossos olhos estão no alto, o nosso trabalho é um trabalho com entusiasmo. Pastor Antônio sempre fala isso, a palavra entusiasmado, a raiz é enteos, que é cheio de Deus. Então aquele povo trabalhou, mas trabalhou com alegria, trabalhou cheio de Deus, trabalhou sabendo que havia um propósito e eles estavam inseridos nesse propósito. Então o texto vai continuar, você vai ver que aí o muro estava pela metade, muitos opositores se levantaram. Pessoas foram usadas para se levantar contra essa reconstrução do muro. Chegou um tempo, se você ler em Neemias capítulo 4, um pouquinho para frente, chegou um tempo que era tanta oposição que a Bíblia fala que os trabalhadores reconstruíam o muro com uma mão construindo e com a outra mão segurando a arma. Imagine você reconstruir e preocupar com o inimigo, mas às vezes vai ser assim na sua vida, querido. Ao você olhar para o alto, em determinados momentos você vai ter que reconstruir e ainda armado, mas a sua armadura não é natural, a sua armadura é celestial. A grande notícia é que a armadura de Deus já está disponível para você, né? E qual que é essa armadura de Deus? A última parte dessa armadura é a nossa única arma de ataque, que diz em Efésios capítulo 6, é a espada do Espírito, mas a espada do Espírito, a Bíblia fala que é a palavra de Deus. Então qual que é a forma que nós reconstruímos? Nós trabalhamos, mas não esquecemos da palavra. Trabalhamos e profetizamos. Trabalhamos e declaramos. Trabalhamos e falamos da palavra. Ao falar da palavra, ao citar a palavra, nós estamos, nos defendendo. Nós estamos destruindo todo o intento do diabo. Mas ao trabalharmos, nós estamos dizendo para o Senhor que nós cremos nas promessas dele sobre as nossas vidas. Então há um trabalho. Agora, aquela atitude ali de Abraão exigiu um trabalho. Provavelmente Abraão até começou. Ele fez 1, 2, 3, 4, 5, 6, será que eu já contei essa? E aí voltava, 1, 2, 3, 4, 5, e aí perdia a conta e voltava, sabe? O Senhor está nos ensinando que contar as estrelas é um trabalho de perseverança, é você contar e continuar contando. Isso significa, é você olhar para o alto e continuar olhando. Diga comigo, eu preciso olhar para o alto, mas continuar olhando para o alto.
Olhar para o alto e continuar olhando. Não é apenas um ato de uma vez, esporádico, é continuar mantendo seus olhos lá. Mas contar as estrelas também, queridos, é aceitar um grande desafio. Então, quando Deus fala para Abraão ali, Abraão decide olhar para o alto e contar as estrelas, é porque Deus estava desafiando Abraão para coisas grandes. Olha aqui para mim, às vezes nós somos tentados a não olhar para o alto, porque nós não conseguimos imaginar que essa grandeza de Deus, que esse propósito de Deus é para nós. Ao contar estrelas, Deus estava falando para Abraão: eu estou te levando a um lugar que você perceba que eu tenho grandes coisas para você. Abraão, você está preocupado porque você não tem um filho, mas eu estou te mostrando que eu tenho uma descendência. Sabe, sempre as circunstâncias naturais vão levar a situações medíocres, a atitudes medíocres, sem perspectiva, sem sonho, sem objetivos. Mas agora, quando eu decido sair e olhar para o alto, eu sou colocado diante de um grande desafio. Por isso eu digo para você: olhe para o alto, é de lá que vem o seu socorro. Mas cuidado, ao olhar para o alto, você vai se deparar com um propósito muito maior do que você imagina. Você vai se deparar com planos do Senhor muito mais elevados do que você pensa. Você vai se deparar com algo do Senhor muito maior do que você poderia contemplar. Mas não tenha medo, porque o Senhor está dizendo para você: se eu estou te mostrando promessas, se eu estou te mostrando esse desafio, é porque eu tenho provisão na sua vida. Se eu estou te mostrando isso, é porque é lá que eu quero que você esteja. Talvez para Abraão, que não tinha nenhum filho, olhar as estrelas pareceu algo ilógico. Mas eu quero já te deixar preparado a olhar para o alto. Muitas vezes você vai ser desafiado contra a realidade natural das coisas. E ao olhar para o alto, talvez Abraão olhou e falou assim: é impossível eu ter uma descendência dessa. Ao olhar para o alto, muitas vezes somos tentados a achar que é impossível, que jamais nós chegaremos nesse lugar. Mas o Senhor está sustentando a sua promessa, a sua palavra, dizendo: apenas creia. A mesma coisa aconteceu com Davi. Davi, ao olhar para Golias, parecia impossível. Mas o que nós vemos com Davi? Ele foi lá e derrotou. Um dia Jesus aparece no meio do mar da Galileia, na tempestade. O barco dos discípulos estava ali, à deriva. Mas agora Jesus chega e o que Pedro fala? Senhor, se foi o Senhor, deixa eu ir até o Senhor. O que Deus diz? O que Jesus diz? Venha. Ao dizer venha, Jesus estava tirando os olhos de Pedro do natural. Quem anda sobre as águas? Quem anda sobre as águas? Se você é crente de verdade e já conhece essa história, em algum momento da sua vida você tentou andar sobre as águas. Só deixa eu perguntar em título de curiosidade: você já foi numa piscina e tentou dar uns passinhos? Quem já? Não deixa eu sozinho aqui na loucura. E você viu que é possível, sim ou não? É possível, sim ou não? Não é possível andar sobre as águas. Não é possível. Mas Pedro andou. É aí que você se engana. Pedro não andou sobre as águas, porque entre o seu pé e a água existia uma outra camada, que era a palavra de Deus. Pedro não andou sobre as águas, Pedro andou sobre a palavra de Deus. E o que o texto diz? Que quando Pedro sai da palavra e começa a olhar as circunstâncias, o que ele faz? Afunda, porque agora aquilo que sustentava tinha ido embora. Então Jesus está desafiando Pedro agora a olhar contra a realidade natural. Ninguém consegue andar sobre as águas, ninguém consegue ficar de pé sobre as águas, nem Pedro conseguia. Mas agora Jesus estava mostrando: Pedro, você está colocando os seus olhos no alto, e agora entre o seu pé e entre a água existe a minha palavra que te sustenta. Querido, entre a dificuldade e a sua vida existe a palavra do Senhor que te garante a vitória. Debaixo de que você vai andar? Ou em cima de que você vai andar? Ande em cima da palavra. Diga para dois irmãos perto de você: ande em cima da palavra. Mas é interessante porque a quarta coisa que nós vemos aqui sobre contar as estrelas é que quando contamos a estrela, o Senhor está nos livrando dos incrédulos ao nosso redor. Você vê que Deus, ao falar com Abraão, existe uma característica aqui. Deus não apenas dá um sonho, ou Deus não apenas diz para Abraão imaginar,
Mas Deus faz o quê? Tira Abraão da tenda. Talvez a tenda aqui é um lugar que aponta, nesse contexto que eu estou falando, para o lugar natural, para a zona de conforto, para o lugar seguro, para o lugar onde a sua visão está limitada, ou para o lugar da incredulidade. Então talvez nós estamos todos nas nossas tendas, tendas da incredulidade, tendas da limitação, tendas da mediocridade, tendas onde nós não conseguimos enxergar e olhar para cima. Mas o que o Senhor fez com Abraão, o que Ele está fazendo comigo e com você neste culto, querido, o Senhor tira Abraão para fora, porque lá dentro daquela tenda não adiantava ele só levantar os olhos, ele não ia enxergar nada. Então a incredulidade muitas vezes nas nossas vidas é essa tenda, que mesmo nós olhando para cima não conseguimos enxergar. Por isso o Senhor arranca Abraão deste lugar, tira Abraão da tenda e agora diz, olha as estrelas. Nessa manhã o Senhor está dizendo para você, eu quero tirar você dessa tenda da incredulidade, eu quero tirar você dessa tenda da limitação, eu quero tirar você dessa tenda das circunstâncias, eu quero arrancar você, porque você tem olhado para todos os lados e não tem encontrado saída, mas o Senhor está nos tirando da tenda e falando para nós, olhe para o alto, contemple as estrelas. Então contemplar as estrelas é nos livrar da incredulidade, é nos livrar do medo, é nos livrar da insegurança. O Senhor está nos levando para um lugar onde agora nós livremente podemos olhar e enxergar aquilo que o Senhor tem para nós. O Senhor está arrancando tendas diante dos seus olhos, para que você contemple o Senhor, para que você ponha os seus olhos no céu, para que você ponha os seus olhos nos lugares altos. Sabe, provavelmente essas tendas eram tendas baixas, era talvez cabanas, lugares baixos, mas o Senhor está dizendo agora, essa tenda te limita, essa tenda limita a sua visão, essa tenda não dá a percepção completa do que eu tenho para você, então vem aqui fora e eleva os seus olhos para o monte. Hoje o Senhor profeticamente está fazendo isso na sua vida, querido. Tem hoje que estão limitados por tendas, estão debaixo de tendas, estão num lugar que parece confortável, que parece bom, estão confortáveis nessa situação, mas apenas é uma zona de conforto que está limitando você de olhar para o alto. Você nessa tenda apenas está encurvado, olhando para as circunstâncias naturais, mas o Senhor está te levando para fora, para você contemplar as estrelas. Pergunta para o irmão que está do seu lado, você está preparado para contemplar as estrelas, meus irmãos? Meu irmão, você está preparado para contemplar as estrelas? Você está preparado para ver o sonho de Deus na sua vida? Você está preparado para ser livre da incredulidade? Você está preparado para ser livre das limitações? Você está preparado para ser arrancado dessa tenda, dessa zona de conforto onde você está? Você está preparado para elevar os seus olhos para o monte e declarar, é de lá que vem o meu socorro? Mas quinta característica, contar as estrelas, querido, é entrar na dimensão espiritual. Então ao contar as estrelas, Deus estava fazendo algo com Abraão. Estava tirando Abraão do natural e estava levando Abraão para o espiritual. Qual era o natural? O natural era Abraão dizer, Deus, eu sou velho, a minha esposa é velha, nós não podemos ter mais filhos, a minha esposa é estéril, nós não temos mais idade para ter filhos. Esse era o natural. Mas Deus, ao levar Abraão a contar as estrelas, Ele estava tirando Abraão do natural, para levar Abraão a ter uma dimensão espiritual. Sabe, queridos, é preciso fugir do natural e ter apenas os sonhos e a visão de Deus. Isso nós só conseguimos numa esfera espiritual. Não adianta, você não vai viver aquilo que Deus tem para você apenas no âmbito natural, apenas enxergando o natural, apenas vivendo o natural. Não, por isso que nós vivemos pela fé. Fé está falando de uma confiança, de uma dependência, daquilo que vai além das nossas forças, vai além do nosso entendimento, vai além das nossas explicações. Ei, olha aqui para mim, você imaginou o dia seguinte de Abraão? Você imaginou Abraão tomando um chimarrão com seus amigos ali no arraial, e agora Abraão falando assim, olha, eu achei que eu estava velho, eu achei que eu estava acabado, mas aí Deus ontem me tirou para fora da tenda e disse que a minha descendência vai ser como as estrelas. O que seus amigos falaram? Abraão, além de velho, agora está louco. Viu? Não só os outros falaram, você também falaria.
Mas sabe o que eu quero desafiar você? Que você não fale isso, mas que você deixe as pessoas ao seu redor falar isso de você. Fala aí, ficou louco. Agora foi para a igreja e ficou maluco. Quem é você? Olha onde ele nasceu, olha a sua história, olha a sua família. Você não tem pedigree, você não tem descendência. Seus pais não eram ricos, seus avós não eram ricos. Não é quem que você pensa que é, mas sabe, queridos, contar a estrela é agora nos tirar daquela posição natural e agora nós enxergarmos aquilo que Deus tem para nós de forma espiritual. Isso significa enxergar além da nossa visão natural. A visão natural de Abraão enxergava impossibilidade, mas agora ele olhou para o alto. E ao olhar para o alto ele contemplou milagres. Diga comigo, ao olhar para o alto, eu vou contemplar milagres. Abra para mim 2 Reis capítulo 6, a história de Eliseu com seu servo. Versículo 15 até o 17, diz assim, obrigado. Na manhã seguinte, o servo de Eliseu se levantou bem cedo, e ao sair, viu que havia soldados, carros, cavalos de guerra por toda a parte. Então ele saiu e fez o quê? Qual que é a palavra ali depois do sair? Bem cedo, ao sair, ele, diga bem alto, ele viu, mas é um ver natural, é um ver terreno. Ele viu que eles estavam marcados, e qual que é a reação na nossa visão natural? Ele voltou para Eliseu e disse o quê? Ai, meu Senhor, o que faremos agora? Talvez essa é a sua declaração constante. Chega a conta, chega o boleto, o que eu vou fazer? Meu Deus, tem uma decisão a tomar, ao do seu casamento, com seus filhos. Ai, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Essa exclamação é apenas uma exclamação de quem tem os seus olhos no natural. Pode passar, versículo 16. O que Eliseu falou? Não tenha medo, disse Eliseu, pois do nosso lado há muito mais do que do lado deles. Não tinha escrito ainda Romanos 8, mas o que Eliseu estava falando para o seu servo é: se Deus é por nós, quem será contra nós? O que Eliseu está falando é muito mais. Agora veja, o servo ouviu isso. Qual foi a primeira reação do servo? Está maluco. Porque quem que estava ali na casa? Só Eliseu e o servo. E agora o servo tinha visto o quê? Centenas de carros, milhares de pessoas. E agora o servo olha para Eliseu e diz, Eliseu fala, não tenha medo. Os que estão do nosso lado são mais do que estão do lado deles. Versículo 17. Então Eliseu orou: ó Senhor, abre os olhos dele. Ó Senhor, manda o pastor Daniel falar para esse povo que os seus olhos estão tampados, estão cegos nas circunstâncias, estão encurvados. Abre os olhos dele, que ele erga os olhos, levante os olhos e veja. E o que diz? O Senhor abriu os olhos do servo, e ele viu as colinas ao redor de Eliseu cheias de cavalos e de carruagens de fogo. Sabe, queridos, a nossa visão natural, nós contemplamos apenas aquilo que o nosso entendimento chega, mas quando olhamos para o alto, conseguimos enxergar além da realidade humana. Parece que você está sozinho, parece que não tem saída, parece que é impossível transpor esse vale, parece que é difícil passar esse rio, mas agora o Senhor está desafiando você a olhar para o alto, a olhar para o alto. E aí quando o servo olhou para o alto, ele viu além da sua visão natural. Sabe, queridos, deixa eu falar algo para você, muitos têm falhado, porque têm apenas uma visão natural. E para encerrar, sexta característica, contar as estrelas implica em reconhecer os próprios limites e crer no poder de Deus. A Bíblia fala que naqueles dias de Abraão, eles contaram as estrelas, e a contagem deles
tecnologia da época, eles chegaram no número de 3.000 estrelas. Na época de Galileu Galilei, com o telescópio, chegaram à contagem de 90.000 estrelas. E hoje, com esses grandes telescópios, né, com grande tecnologia, as pessoas e os estudiosos veem que estrelas surgem a todo momento. Estrelas surgem a todo momento. É impossível contar. Sabe, queridos, eu quero terminar esse culto dizendo para você: contar as estrelas é um ato de fé. É um ato de fé. Eu estou convidando você a sair do natural. Eu estou convidando você a tirar os seus olhos das circunstâncias naturais. Eu estou te convidando a tirar os seus olhos dos sonhos naturais, das perspectivas naturais, da realidade natural. Então, com a visão natural, nós podemos ver pequenas coisas. Mas hoje eu quero dizer para você, querido, com o telescópio da fé, você pode contar ainda mais estrelas diante de você. Ainda mais estrelas surgindo. Ainda mais possibilidades. Sobrenatural acontecendo. Eu quero apenas que você creia que o seu Deus é grande. O seu Deus é grande. O seu Deus não é limitado. O seu Deus é o Criador dos céus e da terra. E os nossos olhos devem estar nele. Os nossos olhos devem estar no Senhor. E mais uma vez eu termino com o Salmo 121, dizendo: eu elevo os meus olhos para o monte. Eu olho para o alto. É de lá que vem o meu socorro. Você pode fechar os seus olhos, feche os seus olhos naturais, levante a sua cabeça e de uma forma profética, declare isso, diga: nessa manhã eu estou levantando os meus olhos, erguendo os meus olhos para os montes. Ao fazer isso, querido, talvez você vai se lembrar de circunstâncias, você vai se lembrar de coisas que você tem passado, você vai lembrar de dificuldades, mas agora é o momento de você dizer: Senhor, eu não estou limitado pelas circunstâncias, eu não estou limitado pelas dificuldades, eu não estou limitado pelo natural. Nessa manhã, Senhor, nós levantamos os nossos olhos para os montes. Oh, Senhor, é de lá que vem o nosso socorro. Ao levantarmos os nossos olhos para o monte, nós olhamos para o sobrenatural, nós contemplamos o milagre, nós contemplamos o livramento, nós contemplamos o favor, nós contemplamos o seu amor, nós contemplamos a sua graça. Ah, Senhor, nesta manhã, é uma manhã que o Senhor está tirando filhos da tenda, das limitações, da tenda da incredulidade. Você está sendo hoje convidado a se retirar desse lugar que tem limitado a sua visão, que tem trazido desespero, que tem trazido angústia, e você está sendo convidado a erguer os seus olhos, a erguer os seus olhos, a erguer os seus olhos, a olhar e a continuar olhando e contemplando no Deus Criador dos céus e da terra, daquele que é poderoso, daquele que é sublime, daquele que é eterno, daquele que é santo, daquele que faz milagres nas nossas vidas. Eu quero que você contemple milagres do Senhor. Com seus olhos da fé, comece a enxergar milagres, portas abertas, comece a enxergar provisão. O Senhor é o seu socorro bem presente. O Senhor é o socorro bem presente. E nessa manhã, nós levamos os nossos olhos para o alto. Você pode se colocar de pé no seu lugar, querido. Vamos orar. Oh, aleluia. Sinto uma unção de Deus neste lugar. Ao preparar essa palavra, o que o Senhor gerou no meu coração é uma expectativa para a conferência. Eu não sei você, ao ouvir a minha pregação, enquanto eu pregava, meu coração está incendiado para essa semana. Olhar para o alto e contemplar que nós vamos viver dias sobrenaturais. Olhar para o alto e contemplar que nós viveremos dias de crescimento e de expansão do reino de Deus nessa cidade. Olhar para o alto e contemplamos que a sua célula vai crescer, vai expandir, vai multiplicar. Olhar para o alto e contemplar que você será provido milagrosamente. Haverá suprimento dos céus, haverá abundância dos céus. Olhar para o alto e contemplar que casamentos aqui estão sendo restaurados, restituídos. Olhar para o alto e contemplar que os seus filhos estão voltando para os caminhos do Senhor. Olhar para o alto e contemplar que os seus filhos desfrutarão de provisão e da bênção do Senhor sobre eles. Você consegue levantar as suas mãos, feche os seus olhos.
Nós vamos orar por um instante. Eu não sei aquilo que você está passando, dificuldade. Eu não sei aquilo que está limitando a sua visão. Eu não sei qual é as circunstâncias que está deixando você como aquela mulher, aprisionado, encurvado, olhando apenas para o chão, olhando apenas para o natural, olhando apenas para as circunstâncias. Mas hoje é uma manhã de milagres. O Senhor está tocando nas suas costas, está endireitando você. O Senhor está tirando os seus olhos do chão, está colocando os seus olhos no alto. O Senhor está tirando os seus olhos das circunstâncias e está colocando os seus olhos nele. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Vamos louvar ao Senhor nesta hora. Nós vamos cantar uma canção, e eu quero que você contemple ao Senhor e exalte ao Senhor nesta manhã, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Por um instante, você pode exaltar ao Senhor nesta manhã. Levante as suas vozes, levante a sua voz. Comece a dizer: Senhor, eu confio em Ti. Em Ti não há impossível. Em Ti eu tudo posso. Em Ti não há limites. Em Ti eu creio no milagre. Oh, os meus olhos estão no Senhor nesta manhã. Os meus olhos estão em Ti nesta manhã. Senhor, nós queremos contemplar o Senhor. Nós queremos contemplar o Senhor. Espírito Santo de Deus, eu oro, Pai, para que o Senhor traga essa realidade sobre as nossas vidas. Queremos ser filhos que contemplem o seu Pai, que olhem para o alto. Queremos ser uma igreja que olhe para o alto, que olhe para o alto. Nós contamos as estrelas e declaramos que assim será a nossa descendência. Igreja Renovo de Ponta Grossa, assim como as estrelas dos céus, assim o Senhor nos dará nessa cidade. Seremos milhares de milhares de milhares de milhares. Há uma unção do Senhor neste lugar. Há uma unção do Senhor neste lugar. E nós veremos além das impossibilidades, além do impossível. Nós desfrutaremos dessa presença. Senhor, e nos alegraremos em ver a Tua mão poderosa agindo em nosso favor, em nome de Jesus. Senhor, eu quero Te agradecer, Deus, nessa manhã, pela Tua palavra que é viva e poderosa. Pai, leva cada um em segurança para as suas casas. Dá uma semana cheia de bênção, de alegria, de paz, de vitória. Pai, que nessa semana seja, Pai, uma realidade das nossas vidas. Erguemos os nossos olhos e contemplarmos ao Senhor. Eu declaro uma semana de milagres. Eu declaro uma semana de milagres. Eu declaro uma semana de milagres, de portas abertas e de favor.
Pai, gera expectativa no nosso coração. Há uma semana, Pai, que nós terminaremos da nossa conferência e seremos surpreendidos com o mover sobrenatural dos céus. Pai, abençoa, Senhor, o retorno para as suas casas. Pai, em nome de Jesus nós te louvamos. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, e a comunhão do Seu Espírito Santo seja conosco hoje e sempre. Em nome de Jesus, se você crê, diga amém, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, amém. Quem dá um abraço, você vai dizer para ela, e perceba os sinais. Perceba, Deus está cuidando de você. Perceba os sinais de Deus na sua vida. Amém? Vá em paz. Você que fez a inscrição da conferência, as pulseiras vão ser entregues lá. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.